Você sabe o que é adoçante? Os tipos de adoçante? Qual melhor, qual pior? Será que existe isso? Bom, a gente vai falar sobre esse tema tão importante aqui no SBDcast, que você sabe, é o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar educação em diabetes para todos os cantos do Brasil. Hoje a gente está com uma convidada especial, a doutora Silvia Ramos, nutricionista, coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes, e quem sempre está aqui com a gente é o doutor Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, para nos ajudar também nesse tema tão importante. Doutora Silvia, obrigado, e vamos embora falar sobre adoçantes. Obrigada, Fred, obrigada, Fernando, pelo convite. Acho que é um tema ainda que causa muita polêmica, então acho importante a gente desmistificar tudo que está nesse meio aí de adoçantes, ou também que a gente chama de edulcorantes, né? Dependendo do lugar onde a gente está, né? O Brasil tão grande, para poder deixar claro o que a gente pode usar, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é que existem, vamos dizer, os naturais e os artificiais. Acho que isso é uma coisa que é bem clara para todo mundo. E de uns tempos para cá tem um boom de todo mundo só querer usar os naturais, né? Porque existem coisas que falam, os artificiais são ruins e tudo mais, mas não é bem assim. Então eu queria trazer essa discussão aqui para a gente falar um pouquinho dos naturais e dos artificiais e quais os prós e os contras de cada um. E claro, né? Acho que relacionar com o cuidado em educação em diabetes. Quando é que o adoçante vai ser necessário? Então, acho que ponto número 1, nem sempre ele é necessário, tá? Ele não precisa fazer parte da alimentação da pessoa com diabetes se ela não tem um hábito já de adoçar as coisas. Então, isso é uma coisa muito importante, porque parece que usar adoçante já causa um bloqueio, né? Você vai precisar usar adoçante. Então, já causa um bloqueio. Então, quer dizer, talvez não precise. Então, a gente avalia individualmente se é necessário ou não. Quando que é necessário, né? Às vezes, quando eu quero fazer uma transição, quando uma pessoa consome uma quantidade muito grande de açúcar, né? Adoça o café, adoça o chá, adoça o suco, e eu preciso fazer uma transição para que ela tenha menos quantidade de açúcar naquele dia. Não que ela não possa consumir esse açúcar, mas para que ela reduza um pouco. Então, a gente vai testando o paladar dela para ver se dá certo. Então, não é uma indicação absoluta, né? Mas ele pode ser usado, sim, como uma forma da gente ajudar aí no controle do diabetes. Fred, oi. Maravilha estar aqui novamente, né? Hoje a gente está com a Silvia. A gente ouve muito, às vezes sai uma notícia aí na mídia que o adoçante causa algum problema, que pode estar ligado a alguma alteração da flora intestinal, ou ganho de peso. E a Silvia está trazendo para a gente aqui que pode ser uma estratégia interessante, porque quando a pessoa ouve isso, a tendência é lá, então vou voltar a comer o açúcar, que o açúcar não vai ter problema nenhum, né? Ou vai ter menos problemas que o adoçante. Mas o açúcar ele é extremamente calórico, vai levar um ganho de peso, também tem problemas ligados aí à associação a aparecimento de doenças também. Isso cronicamente nós estamos falando, né? Não é comer uma coisinha ou outra que vai causar algum problema. Então, acho que tudo que a gente está discutindo aqui também é importante lembrar que é parte de um todo ali que você vai poder eventualmente fazer algumas escolhas, né? Mas eu estou aqui um pouco curioso para saber como é que é o teu... Você usa adoçante, Fred? Eu anotei aqui algumas perguntas também, porque eu tenho curiosidade em relação a isso, né? Muita gente nas redes sociais me pergunta, né? E como tem uma porrada de seguidores lá, eu tenho essa responsabilidade também, né? Busco sempre repostar coisas de nutricionista e tal.
Mas as dúvidas surgem o tempo todo, né? Adoçante faz mal, e logo me vem à cabeça que nada em si talvez faça tão mal assim, sim um excesso, né? Então, tudo em excesso realmente faz mal. E dúvidas do tipo, será que quem não tem diabetes também deveria estar consumindo adoçante, preferencialmente a açúcar? Ou, como a doutora Silvia falou, nem sempre a gente precisa adoçar as coisas, né? A vida já é doce o suficiente, gente. Mas eu utilizo, por questão de sabor, o zero cal. Utiliza há muito tempo, né? Mas a gente sabe que tem a stevia, né? Tem outros aí que rolam, como a doutora Silvia falou, tem níveis de industrialização, digamos assim. Uns são mais naturais, outros mais artificiais, e aí a gente tem que ter essa sabedoria. Mas eu confesso para você, eu não consigo tomar muita coisa sem açúcar ou sem adoçante, não. O cafezinho tem que ser, mesmo com um pouquinho de umas gotinhas de adoçante, para mim tem que ser. Meu paladar precisa disso. E é isso mesmo, é uma educação. A gente vem de uma geração, Fred, que a gente foi educado a comer açúcar, né? Na época que quando a gente não comia, a mãe dava um docinho pra gente lá atrás, para você comer. Então come pelo menos isso, né? Uma balinha, um pirulito. Então é uma geração que é diferente da geração de agora, né? Que tem um pouco menos de questão com açúcar. Mas me fala, você falou assim, o meu é uma questão, eu já uso esse há muito tempo por uma questão de sabor. O que você sente na sua boca quando você experimenta outro? Eu não sinto tão saboroso. É impressionante, assim. Eu acho que hoje o paladar já se acostumou, porque quando eu, sei lá, eu tô em algum lugar, aí eu vou tomar um cafezinho, aí vem aqueles sachês, né? E aí eu coloco lá. Cara, é diferente, velho. E, enfim, eu não já experimentei outros também, falei, caramba, esse não deu para mim, não. Acho que tem essa questão de, assim como tem uns outros, né, que até inferiores em relação ao zero cal, que eu também não me adaptei. É impressionante. Eu gosto desse mesmo. Não que eu leve para tudo que é canto, né? Se eu chegar em algum lugar, tiver outra, vou tomar outra, não tem problema. Mas todo mundo já sabe. Na casa do meu pai já tem um para mim, na casa de minha irmã tem um para mim. Quando eu chego, já tem separadinho. Mas isso é super importante, porque assim, a adesão, se for necessária, é importante você achar um que você goste, porque tem o sabor residual, né? Cada um tipo tem um poder adoçante diferente, mas alguns têm um sabor residual. Eu, Silvia, particularmente, não gosto de estévia, porque eu acho, embora seja super natural, eu acho que tem um sabor residual muito forte. Para mim não é legal. Então, assim, eu não vou aderir. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar a mesma coisa para você. Se a gente está falando aqui e eu estou te dando uma opção que você não vai aderir, que talvez seja amargo no seu paladar, que não te traga esse sabor, te deixe com prazer em tomar esse cafezinho que você gosta, não vale a pena, né? Então tem que pensar bem nisso para a gente fazer a melhor escolha, né? Verdade, às vezes a gente tenta adaptar alguma coisa para todo mundo e só engessa, né? E só piora. A adesão ao tratamento, a tudo tem que ter essa individualidade que é importante. A estratégia que funciona é aquela que é colocada em prática, né? E nem sempre o que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra também. Aí envolvem vários fatores, né? Culturais, ou de paladar mesmo. Ou de repente aquele paladar traz alguma recordação, alguma memória. Eu confesso para vocês que há muitos anos atrás eu colocava açúcar no café e a gente vai estudando, né, vai vendo que isso poderia trazer algum malefício se de maneira continuada e grande, né? E eu passei a tirar o açúcar do café, não usar nem açúcar nem adoçante. No começo é um pouco difícil, um pouco complicado, o sabor é esquisito. Hoje eu não consigo tomar café com açúcar, porque parece que eu não sinto o sabor do café, né? Então foi uma adaptação. Eu acho que a gente pode também acostumar a uma nova situação, mas algumas pessoas não conseguem assim de maneira tão fácil, e acho que o adoçante poderia ser uma maneira
um intermediário aí para largar um pouco o açúcar, né? Isso, ele faz uma transição. Eu costumo deixar assim, faço uns pacotinhos assim, um tipo de cada, tenta experimentar. Ou então eu falo assim, vai numa padaria, tem um sachêzinho, igual o Fred falou, pega um lá e experimenta. Leva para casa e experimenta. Agora eles têm uns blends, mistura um com o outro. Então, tem uma opção para você fazer essa transição. Mas, como o Fernando falou, o café sem açúcar, você vai ter outras notas, outros paladares, e também é uma questão de costume, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que pontuar é que o pessoal fala assim, mas o adoçante faz mal, né? O Fernando já colocou. O açúcar também, né? Ele tem os prós e contras. Teve uma palestra uns anos atrás que eu assisti que chamava-se O Pó Branco que Mata, né? E estava falando justamente do açúcar, mas não é bem assim. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, todos os adoçantes que a gente tem hoje no Brasil, eles são aprovados para usar. O problema é que as pessoas usam de forma errada. Então, eu não pingo as gotinhas, eu dou uma esguichadinha. Então, isso, né, faz com que eu exceda muitas vezes a quantidade. Mas é raríssimo acontecer isso, né? Eu preciso tomar muitos sachêzinhos aí, né? 700 sachês, por exemplo, de uma sucralose, para eu ter um efeito acima. Gente, quem é que toma 700 sachês num dia, né? Então, assim, é possível utilizar, mas a gente também tem que ficar dentro de uma recomendação. E lembrar que ele é um intermediário, ele está ali numa situação esporádica, tá? Outra coisa, quem está buscando, né, uma pessoa que tem diabetes e que está precisando perder peso, ela tem que também observar se esse adoçante que ela está usando ou fazendo essa transição, ele tem calorias ou não, né? Porque a gente tem os adoçantes não calóricos e os calóricos, tá? E os calóricos são calóricos como açúcar. Então, eles trazem a mesma quantidade de calorias, um poder adoçante adoça muito mais, então você acaba usando um pouco menos, mas para quem está fazendo controle de calorias ali para o peso corporal, a gente sabe a importância hoje do controle do peso para a saúde como um todo, para o controle do diabetes, é importante se atentar. E aí eu te trago como um destaque, que aí bombou aí nos últimos tempos, que são os óis, né? Os polióis, o xilitol, o eritritol, o maltitol, né? Eles são adoçantes que têm calorias, né? E se você vê em muitos livros de receitas, a gente que está na rede, no Instagram, Fred com certeza já deve ter visto, livro de receita usa muito xilitol, porque ele tem uma característica muito parecida, um cristal muito parecido com açúcar, mas ele tem calorias. Então tem que tomar esse cuidado também, né? Para a gente não ultrapassar o limite do saudável e saber usar bem o adoçante. Você falou aí do cuidado, né, doutora Silva? E de fato, hoje a internet traz o que você lhe oferece mais daquilo que você se conecta, né? Então, hoje tem estudo para tudo. Se você quiser seguir qualquer linha, tem alguém falando, né? E muitas vezes a gente acha que o tratamento de diabetes é muito caro porque, de fato, tentam nos convencer de que você precisa gastar mais dinheiro do que deveria com produtos que talvez o efeito seja o mesmo, ou então produtos diet, enfim. E quando você começa a entender a lógica das coisas, que às vezes tem mais carboidrato que o substituto, né, não vale a pena, você começa a falar, cara, não preciso gastar tanto dinheiro com esse negócio não, eu vou tomar o meu aqui, que se adequa mais a mim, e não precisa fazer esse esforço a mais, né? É sempre uma questão de você estudar, entender a lógica das coisas e tá de uma forma muito mais leve, né, do que uma coisa de, ai meu Deus, diabetes, eu tenho que comprar biscoito diet. Outro dia eu tava na mentoria, o cara falou, cara, meu mercado, eu compro tudo diet, tudo não sei o que. Eu falei, o que é que você tá fazendo? Tá gastando dinheiro, pô. Ele, minha glicemia sobe. Eu falei, você precisa entender que tudo que é gostoso, infelizmente, vai ter essa questão, né, não tem jeito. Tem carboidrato, né? E aí tem uma outra coisa, né?
muito que está lá como diet, e a pessoa que tem diabetes fala, é sem açúcar, então esse é o meu. Mas foi diminuído o carboidrato e aumentado o teor de gordura, muitas vezes. E às vezes mesmo diet tem muito carboidrato, só que a absorção é mais lenta, e aí dá aquela impressão que a pessoa... O termo rótulo ali, diet, dá uma liberdade para a pessoa consumir, mas ela não pode ficar consumindo em quantidade exagerada. Então a gente tem que prestar um pouco atenção também nos rótulos, né? O fato de ter, por exemplo, vir escrito, olha, sem adição de açúcar, não quer dizer que não tenha açúcar aquele produto, ou que não vá subir a glicose. E também não é porque eu estou no peso adequado e não tenho diabetes que eu vou ficar comendo coisas que fazem mal para a minha saúde. Eu acho que faz parte a gente sempre tentar ter uma alimentação adequada para prevenir também o aparecimento de complicações ligadas a peso, por exemplo. Então, isso que a Silvia comentou da quantidade é extremamente importante. Tem gente que usa o adoçante pingando 2 gotinhas. E tem gente que espirra adoçante como se estivesse lavando a calçada. É um jato, que espreme. Antigamente, hoje também já não pode mais, né? Lavar calçada e está muito certo, mas então as pessoas perdem um pouco esse limite da quantidade porque acreditam que não vai trazer nenhum impacto independentemente da quantidade. E eu digo mais até, sabe, antigamente, não, algum tempo atrás, quando não era tão famoso assim a contagem de carboidratos, o diabético realmente se via com uma limitação muito grande em relação ao que ele poderia comer e ele não entendia a lógica do efeito dos alimentos na glicemia e buscava não comer. E à medida que o tempo, hoje, com a evidência da rede social, a gente sabe que, a gente pode comer o que a gente quiser, desde que você sabe fazer a contagem, né? Mas tudo com equilíbrio sempre e buscando alimentação saudável. E eu vejo muito esse outro extremo. Se antes tinha uma questão mais de, entre aspas, inanição, né? Principalmente antes da descoberta da insulina, depois passou para um outro extremo, que é eu posso tudo, né? Desde que eu aplique insulina. E a lógica não é essa, esse não é o raciocínio. Você tem que ter equilíbrio em tudo, até na hora de você comer. Né? Nem sempre a mesma quantidade de razão, carboidrato e insulina vai funcionar para 20 gramas do que você está comendo e para 100 gramas, pô. E esses excessos constantemente cometidos levam a uma confusão gigante e a falta do controle da glicemia. Silvia, tem algum outro mito que você quer desfazer aqui? Eu acho que tem muito o uso do adoçante para gestante, né? Eu sou muito questionada, qual adoçante que você recomenda para gestante que está com diabetes ou sem diabetes, né? E lembrar, né, que a gente não tem evidência dos que estão aqui à venda no Brasil que eles vão fazer mal dentro da quantidade usada. Hoje a gente acaba preferindo usar uns mais naturais, né, para gestante. Então, mas a gente também pode usar uma sucralose, uma estévia, aí vai para um xilitol, eritritol. Lembrar, acho que uma coisa que você falou também, dessa questão da microbiota, né? Eles mexem um pouco com o intestino, principalmente o xilitol e o eritritol, eles fermentam, né? Então, eles causam um pouco de desconforto, então a pessoa pode não aderir por conta disso, né? Então, tem alguns mitos que a gente tem que ir quebrando, assim, eles fazem isso, só que não é com todo mundo, cada um vai ter uma individualidade, né? A microbiota, né? O nosso intestino, ele também é único, né? E uma das coisas que você falou, que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, é a rotulagem, tá? Porque a partir agora de 2022 vai ser obrigatório declarar no rótulo de todos os alimentos a quantidade não só de carboidratos, mas a quantidade daquele carboidrato, quanto que é de açúcar, sacarose ou outros tipos. E isso vai facilitar bastante para a gente, porque pegar um biscoito diet, um biscoito normal, pode ser que na mesma porção a gente tem 22 gramas de carboidrato, mas é 22 gramas de que tipo, né, de carboidrato? Então, a gente também vai começar a ter essa visualização. Então, é importante o pessoal que está em casa
prestar atenção nos rótulos, não gastar à toa, né? Porque às vezes, como o Fred falou, o alimento dietético ele é muito mais caro. Então, será que é necessário? Então, vamos usar para o que é realmente necessário e deixar, como diz assim, se você prescreve dieta para diabetes, né? É porque você não sabe tratar diabetes. Então, eu tomo muito cuidado com isso, porque é a alimentação mais natural, mais saudável possível. Uma última dúvida que eu lembrei aqui, que já me perguntaram isso algumas vezes. Adoçante sobe a glicemia? Na minha cabeça, não, só se for em excesso. Mas o que vocês têm para falar sobre isso? É um tema polêmico, né? Esses que são nutritivos, né? Eles têm impacto, sim, na glicemia. Então, o xilitol, o eritritol, o maltitol, mas a gente tem pouca evidência de quanto faz isso. Até nas embalagens, eles falam que não sobe, mas a gente não tem muito dado. Então, é uma coisa difícil da gente falar. Os não nutritivos não impactam, então, se a gente tivesse que pensar para não impactar na glicemia, principalmente aí a pós-prandial, a gente usaria o não nutritivo mesmo, como uma sucralose, um aspartame, uma estévia, tá? Show de bola. Doutor Fernando, mais alguma coisa? Não, aí só complementando isso que a Silvia colocou, de novo a quantidade, né? Se for em grande quantidade, eventualmente pode dar algum problema, mas eu acho que a intenção aqui é conscientizar também para a quantidade, colocar como uma opção para quem tem diabetes, para quem também quer emagrecer, tendo diabetes ou não, que pode ser utilizado de maneira segura se dentro da frequência e da quantidade adequada, até como uma estratégia para eventualmente não utilizar nada, nem o açúcar, nem o adoçante. Acho que é isso, né, Silvia? Isso, é uma estratégia, não é a única. A gente tem que deixar isso muito claro, que não é a única forma, e que é possível fazer de outras formas também, e isso é muito individual. Maravilha. Então, acho que falamos bastante sobre adoçante. Espero que quem esteja ouvindo a gente tenha entendido, né? E, de novo, equilíbrio para tudo que a gente fizer na vida. Galera, compartilhe esse podcast com quem você acha que precisa. Se você está no Diabetes Play através do YouTube, vendo a gente no IGTV, no Instagram, enfim, compartilha com quem tem diabetes, porque essa é uma informação super, super importante e a gente, de novo, está aqui para poder levar a educação em diabetes de forma descomplicada aí, e informação segura, né, com profissionais. Doutor Fernando e doutora Silva, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo SPD Cash. Abraço. Obrigada, tchau, tchau.